Bom dia! Bom De dia novo. de novo. Oi, voltamos. Gente, eu tô com muita fome, meu Deus do céu, eu comeria um leão aqui Eu agora. comi, só que eu tomei café, eu tô passando mal. Eu tomei café e tô tranquilo. Não, eu tomei café, não tomei café da manhã, tomei café. Café Comi puro. salada de frutas antes da aula de vocês um Nossa, pouco. muito fitness, professor. Muito fitness. Ah, eu não tomei café hoje. Na verdade, eu não tomei café essa manhã. Hoje, Tô de dieta. Não. Eu tô com fome também, mas minha mãe tá trazendo comida japonesa. A refeição que eu mais gosto é o café da manhã, então. Ai, gente, Deus me livre, desde o Gente, mas japonês, são quando eu fiz 11h43. Quem que vai tomar café da manhã? eu Não, tomei porque a Lívia 9h30. disse que não tomou café hoje. A Lívia tá fazendo aquele jejum intermitente, né? Já Meu falei Deus do pra céu. ela, café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de plebeu. Mas... Eu comendo o dia inteiro. Vocês não concordam comigo? Não é verdade isso? A Lívia acha que não é. Tem que comer direito. Gente, o importante é que funciona. Mas todos Mas os meus você amigos do jejum sofre. intermitente não acreditam nessa coisa que eu falo. É, eu também não acredito, não. Você tem que ir numa nutricionista. Tem uma ótima pra te indicar. Maravilhosa. Eu Ó, vou minha mãe eu perdeu. estou seguindo a dieta da nutricionista, minha querida. Ah, tá. Achei que não tava. Mas a gente tem. Enfim. O intermitente é bom. Deus me livre, não consigo ficar sem comer, não. Eu não gosto de comer de manhã, mas também não consigo ficar. Porque senão, ó, a pessoa cai dura pra trás. Gosto de Eu gosto de fazer fazer torrada de manhã pra comer. Eu se eu não comer à tarde, eu não sinto falta, sabe? O lanche da tarde eu consigo ficar de boa, assim. Almoçar e não comer mais Eu já não nada. janto. Mas o café Eu da manhã consigo pra mim, jantar. o café da manhã para mim sempre foi essencial, até por causa de estudar o dia todo. E depois, quando eu trabalhava no mato, eu precisava tomar café, porque eu nunca almoçava. Não tinha almoço nunca. O almoço era Gente. sanduíche ou fruta. Eu, Vocês quando conseguem tô jantar? Eu não com consigo fome, eu jantar. tomo água. Eu nunca E jantei. Gente, Muito onde que raro foi matar fome? Beber Não, água. é sério, mas pra mim funciona. Eu tomo bastante água e resolve. Eu fico Muito tempo, raro. mas depois da fome de engana o novo. estômago. Engana. Pois é, tá adiantado aqui. Eu só mexi que de glândula. Glândula não, glândula. Eu nunca jantei, eu nunca tive o hábito de jantar, sabe? Então, Também não. o que eu como à noite, assim, é fruta, é pão, não é Eu como comida. maçã, só que maçã abre o apetite, mas de noite não Maçã abre é muito não. bom, Aham. adoro maçã. Eu também gosto de Davi maçã, tá mas perguntando eu por que gosto não de comer. jantar. Depois a Lívia Sempre te gostei conta de aí uma jantar. hora. Então vamos continuar, O que o gente? Dedé falou? Da onde nós paramos? Sim? Diabetes tipo 2. Aham. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar aqui. Ainda não. Então, é o seguinte, a gente falou da diabetes tipo 1, né, antes do intervalo da aula aí, e agora do diabético tipo 2, né? Então, o diabético tipo 1, ele tem problemas, né, lá nas células que produzem insulina, né? Então, nas células beta, tá? Já o diabético tipo 2, ele até produz a insulina, mas por causa do desenvolvimento da diabetes, há uma redução dos receptores de insulina nas células, tá? Não é que ele não produza insulina, tá? Há uma redução nos receptores das células que recebem a insulina, tá? Então, ele produz, mas ele não usa adequadamente a insulina que ele produz, tá? Comumente, a diabetes tipo 2, ela é frequente em adultos, né? Ela se manifesta na vida adulta, tá? Mas também pode afetar crianças por causa de maus hábitos, tá? Então, existem crianças que não têm diabetes tipo 1 genética. A diabetes foi desenvolvida por maus hábitos causados principalmente por má alimentação e sedentarismo, tá? Professora, você falou pra gente que o diabetes tipo 1 ele poderia ser genético, que eu não entendi. Sim. Você já nasce com a diabetes, né? Você nasce com a predisposição de desenvolver a diabetes tipo 1, tá? Tanto que ela não vai se eu manifestar tive na uma vida amiguinha. adulta.
Oi? Eu Oi, tive uma Bruno. amiguinha no primeiro ano que eu lembro que ela tinha diabetes, tipo, nossa, ela não comia nada, tadinha, mas ela até que levava bem. Sim, essa minha aluna lá hoje ela já é uma moça, hoje ela é hoje ela é adulta, né? Bárbara hoje é adulta, mas na época que eu dei aula para ela, ela tinha 15, 16 anos. Gente, ela era maior do que eu já, tá? Ela é enorme, uma mulherona. Ela descobriu diabetes, eu acho que ela tinha tipo 5 anos. E são 4 irmãos na casa dela, são 4 filhos. Só ela era diabética, tá? Então, assim, não é porque seu irmão é que você Que também vai merda. ser, tá? E ela tinha essa questão que os pais controlavam muito a alimentação dela, mas ela dava, né, enfiava o pezinho, os 2 pezinhos dentro da jaca e sambava lá na escola. E era um pouco difícil às vezes porque ela realmente passava mal, né? Eu tinha muito medo dela desmaiar qualquer coisa porque ela era maior do que eu, né? Então era difícil carregar uma pessoa grande, né? Difícil. Mas hoje ela tá bem, ela teve filhos, ela tem um casal de filhos, né? Então a diabetes na gestação dela foi muito bem controlada, as crianças são super lindas, super normais, mas é uma questão de controle, né? O diabético tipo 1 precisa ter mais controle do que o diabético tipo 2, tá? O diabético tipo 2, ele não necessariamente chega a precisar tomar insulina, tá, gente? O controle por medicamentos, alimentação, exercício físico ajuda a manter as taxas de diabetes do tipo 2 estabilizadas, tá? Mas em alguns casos, o diabético tipo 2 precisa tomar insulina, tá? Quando tá muito desregulado, tá? É uma coisa difícil, às vezes, de controle, né, gente? Porque é comida, né? Não sei, assim, cada pessoa tem uma relação com comida, né? Mas, por exemplo, eu acho que é muito difícil a gente conhecer alguém que não gosta de um bolo de chocolate, né? Ou de uma torta que vende lá na Saborearte da vida, né? Que gosta de um doce de leite, de uma cocada, brigadeiro de festa, né? Ou alguma coisa salgada. Mas é importante, né? Tanto no diabético tipo 1 quanto tipo 2, a questão do equilíbrio, né? Tomar a medicação correta, fazer a dieta e todas as coisas que precisam, tá? Mas a diferença que a gente precisa saber aqui na aula de biologia é essa, né? O diabético tipo 1, ele não produz a insulina porque ele tem, né, a questão hormonal lá, as células beta não funcionam muito bem, produzem ou muito pouca insulina ou nenhuma, né? E já o diabético tipo 2, ele perde, na verdade, os receptores de insulina, né? Ele até produz a insulina normalmente, muitos diabéticos tipo 2 produzem uma quantidade até razoável de insulina, mas essa insulina não consegue fazer a glicose entrar dentro da célula. Então, a pessoa, além de estar com a glicose alta, porque a glicose não entra dentro da célula, ela fica também com muita insulina, tá? Que é o que acontece na história do ovário policístico. Eu adoro falar de ovário policístico, né, gente? A pessoa portadora de ovário policístico, se ela não tratar, ela pode se tornar um diabético tipo 2, porque ela tem muita insulina na corrente sanguínea, mas não entra dentro da célula, tá? Então, que um dos tratamentos alternativos, um dos caminhos, né, de tratamento do ovário policístico é tomar remédios que façam as células absorverem mais insulina, tá? Tudo bem, gente? Posso continuar? Então, vamos lá. Os ovários, né? Então, a gente tem 2 gônadas, né, que fazem parte aí do sistema endócrino, que é os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, né? Os ovários aí são as gônadas femininas. Então, além dos ovários produzirem ovócitos, né, produzirem os óvulos, como a gente já viu quando a gente estudou lá gametogênese, também há a produção de 2 hormônios, tá? Que é o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios femininos, né? São os hormônios que ocorrem nas mulheres, que são estimulados, né, de serem produzidos por 2 hormônios que vêm da adenohipófise, tá? Que é o FSH e o LH, tá? Os hormônios aí, né, tem uns nomes grandes, né? Mas são os 2 hormônios, tá? O hormônio folículo estimulante e o luteinizante, tá? Então, o FSH é o folículo estimulante e o LH é o luteinizante, tá? E eles são secretados pela adenohipófise e estimulam os ovários a produzirem estrógeno e progesterona, tá? A zona medular dos ovários já tem só fibras colágenas, vasos sanguíneos e nervos, né? Então fazem aí a nutrição e a manutenção dos ovários
não hormonalmente, né, não na questão dos hormônios, mas na questão fisiológica como um todo, tá? Uma coisa que é importante, né, estrógeno e progesterona em nós mulheres, né, vai controlar a questão do ciclo, né, do nosso ciclo menstrual aí, e que vão, né, fazer a gente menstruar ou não, né, e vão também ser 2 hormônios, né, que durante a gravidez precisam, né, ser secretados para que o corpo não reconheça o feto, o embrião, como um corpo estranho, tá? Essa secreção de hormônios nas mulheres, né, variam aí de 28 dias a 30 dias, né? Algumas mulheres têm um ciclo mais curto, de 25 dias, mas em média, né, são 28 dias aí de ciclo, mas podem ser 30 também, dependendo, né, de cada corpo, né, de cada corpo aí de cada mulher. O ciclo da minha mãe é muito grande, então o dela é de 30 dias. Sim. Esses hormônios, né, vão variar aí na nossa corrente sanguínea ao longo do mês, né? Então, os homens já não passam por essa mudança hormonal, né, ao longo do mês, as mulheres passam, né? A gente tem essa diferença grande do corpo do homem para a mulher, porque a gente passa por essa diferença grande de hormônios. Então, tem uma época do mês que a gente está mais animada, tem outra época do mês que a gente está mais retraída, né? Isso é uma questão hormonal, não é uma questão de que, tipo, a Lívia ou a Bruna ou a Nicole é chata, tá? Ou a professora. Isso realmente é uma questão que a gente tem essa flutuação hormonal, né? As mulheres têm uma flutuação normal, né, diferente dos homens, tá? Você está falando da TPM, por acaso? Eu estou um pouco perdida. Oi, Bruna. Você está falando mais da parte do ciclo menstrual, tipo TPM? Tipo, na TPM a gente está com os hormônios, com o estrógeno e a progesterona em níveis mais baixos. Por isso que a gente fica mais desanimada e mais mal-humorada, tá? Não é porque você é chata, é porque os seus hormônios estão realmente agindo, tá? Então, só tem 10% de chance de você ser um pouquinho chato. O resto é tudo de hormônio mesmo. Vai merda! Então, o ciclo, né? A gente entende esse ciclo menstrual das mulheres como, né? Ele começa desde o primeiro dia da menstruação. Ele começa desde o primeiro dia da menstruação e vai, né? Até mais ou menos, né? A menstruação dura aí 5 dias, né? Então, essa descamação do colo do útero dura 5 dias. Aí alguém vai falar para mim assim, professora, mas o meu dura só 3. Realmente, cada pessoa é uma pessoa, tá? Mas, em média, a gente dura aí os nossos dias de menstruação do primeiro ao 5º dia, né? Então, a gente começa a contar o nosso ciclo a partir do primeiro dia da menstruação, tá? Primeira hora lá que né, vaza sangue é o primeiro dia da menstruação, tá? Professora, mas isso causa algum tipo de dor? A menstruação causa algum tipo de dor? Não, que isso? A professora Só tá aqui sentada cheia de dor hoje. Eu sou leigo sobre o assunto. Eu acho que é até bom a gente discutir isso em sala, né? Às vezes tem turma que a pessoa fala, os meninos falam assim, professor, eu não preciso saber disso. Eu falei, precisa, porque vocês podem ter filhos um dia, vocês vão ter esposas, vocês precisam saber respeitar isso, né? Exatamente. Igual eu tenho um amigo que ele morava com a avó, com a mãe e com a irmã, né? Então ele brinca que ele é craque nessas coisas, que ele tinha 3 mulheres em casa. Imagina o Otávio com o senhor. Pois é, viu? Por isso que a gente precisa saber, vai que a gente se torna um Otávio. Então, começa no primeiro dia, né? Vai até mais ou menos no 5º dia, né? Se eu tenho uma menstruação, gente, que dura mais de 5 dias constantemente, é preciso ir no médico, porque pode ter alguma coisa errada, tá? Esse sangue tem um limite também de vazar, né? Em grande quantidade e, né, não dá para ficar menstruado 10 dias, tá? 10 dias tem alguma coisa de errado, vamos ao médico. Mas, tá? professora, peraí. Nesses dias pode ocorrer esse sangramento? Não é em um dia só e acabou? Ou ele dura ainda por um certo tempo? Comumente, Isaac, ele dura no mínimo 3 dias, tá? Ele dura no mínimo 3 dias. Eu não conheço ninguém que um dia só resolve o problema da menstruação, tá? Ele dura no mínimo 3 dias. Você conhece, Bruna? Conheço. Gente, eu já morei com mas muita geralmente gente. É 2 dias e para. Eu fico tipo, eu vou geralmente gente que tá assim tem algum problema, gente, porque não é possível. Porque no mínimo são... A Yasmin tá dizendo que gente que dura 2 dias. De 2 a 3 dias,
tá? De 2 a 3 dias, no máximo 5, tá? Se passou de 5, a gente precisa ir ao médico. O organismo, ele tem que cooperar comigo. Quando eu faço natação, eu falo assim, olha, já tá aqui há muito tempo, vai embora, vai embora, vai embora. Aí vai. Mas é que coopera, sabe? Aí, o que acontece? Passado esses 5 dias da menstruação, em média aí, a gente entra numa fase que a gente chama de fase folicular, tá? A fase folicular é quando o ovário, né, de novo, tá? Começa a amadurecer os óvulos, tá? Gente, só um minutinho que tem alguém me mandou uma mensagem aqui, me mandou uma mensagem de áudio. Tudo bem. Tá explicado dele aí. Tá resolvido, gente. Já avisei aqui que eu termino 12 h vamos lá. Então. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Nicole. Um dia minha mãe falou que contaram pra ela que quando você lava o cabelo na menstruação, por alguma razão ela para. Na verdade. Não, ela não para. Ela não para. Milagre de Deus. O que acontece, Nicole? Na hora que o corpo tá molhado. Não é que ela, assim, ela vai parar hoje, eu lavei o cabelo e amanhã, depois que eu lavei o cabelo, não tem mais menstruação o resto do dia, tá? Não, ela para só na hora que você tá dentro da água, tá? Sim? Então a piscina, ela meio que, para a sua menstruação, se você for na piscina menstruada? Sim, para sim. Quando eu nadava, a gente tinha uma técnica de, tirar o absorvente e pular na piscina, a gente conseguia treinar sem colocar tampão, sem colocar absorvente, mas tinha que sair da piscina e correr pro banheiro, tá? Por quê? É uma proteção do corpo. Quando a gente está na água, o corpo, ele joga toda a circulação para a pele, para manter a nossa temperatura corporal. Então, tudo que está sangrando dentro para. Por isso é aquela história que a gente não pode comer, gente, e nadar, senão a gente pode ter paralisia. Porque o sangue, quando a gente se alimenta, ele está indo para o estômago, que eu digo, para o sistema digestivo, para poder fazer a digestão. Tá colocando toda a força na digestão, tá? Então, assim, dá para entrar na piscina sem absorvente e sem sair sangue de dentro da piscina. Só que, se eu sair da piscina, eu tenho que correr e tomar um banho e colocar o absorvente de novo. Porque daqui a pouco vai começar a vazar sangue de novo, tá? Mas, assim, lavar o cabelo, você vai parar naquela hora, tá, Nicole? Você tá lavando o cabelo, depois você tá, né, tá secando, pode parar um tempo. Mas se você não colocar um absorvente, vai sujar a sua roupa, né? Ou vai cair no chão, tá? Não para a menstruação, parou, eu lavei o cabelo, não vou ficar mais menstruada aquele mês. Isso não acontece, tá? Só para naquele momento, porque é uma proteção do corpo de colocar a circulação para a pele para manter a nossa temperatura. Deu para entender isso, gente? Sim? Gente, que ótimo saber disso. É muito bom saber disso. Mas, assim, essa questão da piscina e da praia, precisa colocar o absorvente logo depois, porque começa a vazar, tá? Eu digo isso porque eu nadei muitos anos na minha vida e a gente fazia isso, mas às vezes aconteciam uns acidentes de vazar pelo meio do caminho da piscina até o vestiário, tá? Porque eu, particularmente, eu não gosto daqueles tampões, né? Eu acho aqueles tampões muito invasivos e eu não me adaptei, nunca me adaptei a usar os OBs da vida, tá? Mas cada um tem um corpinho, né? Além dos OBs poderem trazer infecções ao útero, tá? Porque eles podem se perder lá dentro, pode dar uma série de confusões. E não pode ficar muito tempo com aqueles tampões. Aqueles tampões só podem, eu acho que ficar no máximo de 3 a 4 horas. Porque eles são feitos de material que acumula muita bactéria, tá? O calor, essas coisas todas, tá? Então, depois que a gente tem a nossa menstruação lá para o 5º dia, né? No 6º dia, o ovário, de novo, começa já a amadurecer, né? Então, pega lá um ovócito secundário e começa o processo de amadurecimento dele para ele se tornar um óvulo, tá? Então, essa fase dura aí do dia 6 ao dia 11, tá? É uma fase comumente que nós, mulheres, né, que as mulheres em geral estão bem dispostas, né? Depois da menstruação, lá para o 7º, 8º dia, a gente começa a ficar na energia de fazer um monte de coisa,
porque os níveis de estrogênio e progesterona estão aumentando, tá? E, em média, no dia 14, né? 14 dias após o primeiro dia da menstruação é o dia da ovulação, tá? Então, é o dia que esse óvulo está já maduro, né? O suficiente para poder ser fertilizado, tá? Então, é nesse período aqui do dia 12 ao dia 16 que a gente fala que a mulher está na sua fase fértil, tá? Um sintoma disso aqui, gente, é porque, comumente, algumas mulheres, né, e os mamíferos em geral, costumam liberar um gel, tá? Em vacas acontece isso, é uma loucura, tá? Sai um gel da vagina, assim, da vulva, tá? E esse gel é uma questão dos hormônios, né? Os hormônios da ovulação estão muito altos, e esse gel é produzido pelo corpo justamente tipo para ajudar o espermatozoide a nadar. Oi, Lívia. É tipo um corrimento? É tipo um corrimento, mas ele é transparente e não tem cheiro. Ele parece um gel de cabelo, tá? Não sei se alguém já observou aí nos dias de ovulação que às vezes a nossa calcinha pode ficar molhada, né? E ter um gel mesmo durinho, assim, uma coisa parece uma gelatina, tá? O pessoal da fazenda aí já deve, às vezes, quem foi em alguma fazenda ou tem frequência de ver vacas, né? As vacas costumam soltar esse gel também, tá? É um animal que eu sempre dou de exemplo porque é muito gel que elas soltam, tá? É até um sinal de quando a gente vai, quando não se tem boi na fazenda, a gente precisa fazer inseminação artificial nelas, tá? Quando elas estão secretando esse gel que parece uma gelatina branquinha, transparente, gente, sem cheiro, não tem cheiro, porque quando a gente está com corrimento, o corrimento tem bactéria, né, que está morrendo ali, então tem um cheiro forte, tem um cheiro de podre. Esse gel não tem cheiro de podre, tá? Ele é uma gelatina transparente, isso é uma indicação que a pessoa está ovulando, tá? Então, né, quem está querendo ter um filho, por exemplo, não é o nosso caso, né, gente? Nós somos muito novinhos para terem um filho, né? Comumente é uma coisa que o médico pede, o ginecologista pede para observar, que é o dia de tentar engravidar de verdade, tá? Depois desse dia 16, então a partir do dia 17, começa a fase que a gente denomina de fase lútea, tá? Que é a fase, tá? Que eu ainda posso engravidar, tá, gente? Dependendo aí, né, da pessoa, ainda pode engravidar nesses primeiros dias após a ovulação, tá? Mas nessa fase lútea, o corpo lúteo, né, o ovócito não foi fecundado, se ele não foi fecundado, né? Esse ovócito, ele entra nessa fase que a gente chama de corpo lúteo, tá? E ele começa a morrer, vamos colocar assim, né? A se degradar, porque ele não foi fertilizado, então ele precisa morrer para vir outro, né? Vamos colocar assim, para vir outro. Até chegar de novo na fase da menstruação, depois de 28 dias, tá? Como até a Lívia já disse, né? Da mãe dela dura 30, tá? Então tem gente aí que vai durar 30, 32, tá? Mas se passar muito disso, gente, também é preciso consultar um médico, tá? Porque você pode estar com algum problema hormonal, tá? O estrogênio e a progesterona não estão em níveis aí aceitáveis e você não está ovulando e não está menstruando, tá? Uma coisa que pode fazer menstruação atrasar, além de você estar grávido, tá? Os problemas hormonais, tá? Naturalmente, seu corpo está com problemas hormonais, mas a perda de peso, tá? Muito rápida. Por exemplo, eu pesava 100 quilos, agora eu tô pesando, em um mês eu comecei a pesar 60, tá? Isso faz a gordura do corpo diminuir e causa o que a gente chama de dismenorreia, a falta de menstruação, tá? Isso faz mal para o corpo, professora? Muito, tá? Porque isso pode causar problemas em relação aos níveis de cálcio nos ossos, problemas psiquiátricos até, né? A pessoa não está colocando para fora a questão hormonal, então aqueles hormônios estão presos ali dentro do corpo, tá? E é muito perigoso, tá? Então, assim, essa questão, por exemplo, de dietas estritas. Fala, Lívia. Porque quando as mulheres estão grávidas, elas ficam assim, eu tô um poço de hormônio, que não sei o quê, aí chora mais fácil, não sei o quê, essas coisas. Porque os níveis de estrógeno e progesterona estão muito altos, Lívia, porque precisa manter o feto lá dentro, o embrião lá dentro. Então precisa estar produzindo muito hormônio para o corpo não expulsar o embrião lá de dentro, tá? Então é preciso manter esses níveis de estrógeno e progesterona altos. E além disso,
né, há um outro hormônio que também começa a ser secretado, tá? Que é o HCG, que é o hormônio que a gente vai ver agora. Peraí. Que é a gonadotrofina coriônica, tá? Que vai manter o embrião lá dentro também, tá? Dentro do útero fixado, tá? Esse hormônio vai... O que esse HCG faz? Ele faz o corpo lúteo continuar secretando progesterona e estrogênio. Tem mais gente falar estrógeno, mas é estrógeno ou estrogênio, os estrógenos para manter o embrião fixado no útero, tá? Esse hormônio aqui, o HCG, que é o hormônio que é detectado naqueles exames que a gente pega uma gota de urina, né? Que a gente pega a urina e coloca dentro lá, que todo mundo já deve ter visto vendendo na farmácia, propaganda na televisão, tá? Ou lá no Grey's Anatomy da vida, tá? Aquele hormônio que tem ali naquela tira, né? Aproveitando que agora eu estou por dentro, né? Estou vendo o Grey's Anatomy, eu posso ver, eu sei que tem essas cenas lá. Continua, professora, continua, é muito bom. Aquela fita, né? Ela é rica nesse hormônio, né? Então ela tem ali uma substância que, se a urina tiver com aquele hormônio, ela vai aparecer aqueles 2 risquinhos ali na fita, tá? Então esse hormônio é o hormônio que a gente usa para detectar se a pessoa está grávida ou não, tá? Que lá o médico chama de beta-HCG, tá? Tá lá naqueles exames da farmácia. Então, esse hormônio ele é detectado tanto na urina quanto no sangue, tá? O da farmácia, comumente, a gente faz xixi no potinho e coloca lá o negócio, né? A fita e detecta. E o exame que a gente faz lá no laboratório é a partir de sangue, de plasma, tá? Então, esse hormônio, ele tá circulando por todo o corpo da grávida, e em grande quantidade, tá? Então, por isso que as grávidas dizem que elas são, né, um poço de hormônios. E elas têm lá aquelas alterações todas, né? Não sei se alguém já teve... Tem muita gente aí da sala, eu acho que tem irmão mais novo, né? Então já deve ter acompanhado a gravidez da mãe, sabe que a mãe tinha dia que estava chorando, tinha dia que estava feliz, tinha dia que tinha vontade de comer a casa inteira, tinha dia que não queria ver ninguém, né? Que queria matar o pai de vocês. Então, por isso, porque os níveis de hormônio ficam muito loucos numa grávida, gente. Tá? Então, até por isso que eu brinco também na aula que os meninos também precisam saber disso para poder entender as esposas, né? E as irmãs e as tias grávidas. E a própria mãe, né? E um outro órgão, que também é um órgão endócrino, é a placenta. Só que a placenta só vai surgir se a gente ficar grávida, né? Se a gente não tiver gravidez, não vai ter uma placenta aí dentro da barriga, tá? Dentro do abdômen. Então, a placenta também secreta beta-HCG, secreta vários hormônios, tá? Que é justamente para manutenção desse corpo lúteo, né? Que é aí o óvulo que foi fecundado, que vai formar, né, o feto e depois o embrião, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Tudo ótimo. Tá. A questão, né, da menstruação, aquele ciclo de 28 dias é o ciclo usado quando a gente usa um método anticoncepcional chamado de tabelinha, né, vulgarmente é chamado de tabelinha, tá? Eu conheço pessoas que dizem que dá super certo, né? Conheço pessoas que já ficaram grávidas de tabelinha, como a gente brinca, porque cada um tem um corpo, né, gente? Então, às vezes, passou da ovulação, né? Eu ainda tô fértil, tá? Então, existem outros métodos, né? Que são mais aí, que tem mais, uma porcentagem maior de confiança, tá? Professor, o que você acha do DIU? Você acha invasivo demais? Eu acho invasivo, Lívia. Eu também acho demais. E nenhum método, né, anticoncepcional é 100% seguro, tá, gente? Nem remédio, nem DIU, nem injeção. Vocês podem ler as bulas, se alguém aí da sala toma por algum problema, ou a bula né, do pacotinho lá da mãe, lá diz 99,9, né? Então, já existiu casos no Brasil, por exemplo, de laboratórios acabarem produzindo remédios que eram pó só, que não tinham nenhum princípio ativo. Então, tem um monte de... Tem uma geração aí dos bebês de anticoncepcional de talco, né? Que só tinha pó lá dentro, não tinha remédio, tá? E tem pessoas que realmente não podem tomar os anticoncepcionais por causa de uma série de problemas hormonais, né? Anticoncepcionais não são 100% seguros, tá? Existem estudos que dizem, né, que o anticoncepcional pode causar trombose, tá? Conheço vários casos aí na literatura médica de pessoas que tiveram trombose causadas por uso de anticoncepcional, tá?
A minha mãe falou que ela não pode tomar anticoncepcional, né? Eu perguntei pra ela por quê. Ela falou que a ginecologista dela falou que se ela tomar anticoncepcional, minha mãe tem muita enxaqueca. Aí era perigoso minha mãe desenvolver um aneurisma. Sim, sim. Quando eu descobri o ovário policístico, o primeiro tratamento foi com anticoncepcional, tá? Eu tomava um anticoncepcional até caro pra caramba, uns caros que vendem. Que hoje acho que deve dar uns R$100 uma caixa, tá? Que até tem o nome da Yasmin, que chama Yasmin, tá? Eu comecei a desenvolver enxaqueca nessa época, tá, gente? Até então, eu nunca tive enxaqueca na minha vida, nem cólica. E isso começou, olha que eu descobri o ovário policístico velho, eu já tinha mais de 20, eu tinha uns 20 anos. Não, acho que até mais de 20, eu já tava com 20 ou 22, eu não me lembro bem. E eu nunca tinha tido, gente, cólica até então. Menstruação vinha e ia sem nem sentir, sabe? Quando eu via, já tava suja a minha roupa. E eu comecei a desenvolver uma enxaqueca muito forte. Eu tomei remédio, acho que durante uns 5 anos. E as cólicas. Então, eu parei de tomar e comecei a fazer o tratamento que discute a questão da insulina, né? O remédio de insulina. Hoje, eu não tenho mais ovário policístico, mas, assim, as enxaquecas continuam, assim como as cólicas. Tá? Então, foi uma coisa que, assim, conversando com o médico, a gente acha que pode ter sido uma coisa que acabou libertando isso, sabe? Libertando esse gene lá de enxaqueca que eu já tinha e que acabou aparecendo por causa do uso do anticoncepcional. E eu ficava muito mal, sabe? Na semana que parava, né? Que dá a trava do anticoncepcional. Tinha dia que eu não... Acho que água me dava enjoo, gente. Se eu tomasse água, me dava enjoo. Eu ficava 2, 3 dias sem conseguir comer, sabe? Era muito horrível, assim. Então, assim, existem outros métodos da gente não ficar grávidas, né? De nós não ficarmos grávidas aí. E a outra coisa que é importante também, gente, que só o anticoncepcional não previne das doenças hoje chamadas de infecção sexualmente transmissíveis, né? Que hoje a gente não chama mais de DST, a gente chama de IST, tá? E são doenças, algumas, né, como sífilis, gonorreia, são doenças muito pesadas, né? Além do HIV, que não tem nem discussão sobre, né, estar doente para o resto da vida, tá? Então, a gente precisa usar, né, não só métodos anticoncepcionais, mas também métodos de proteção para o nosso corpo, né, quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa que a gente não conhece direito, né, que a gente não sabe o histórico de saúde delas. Fala, Lívia. Tem gente que toma anticoncepcional e tem reação, tipo, dá muita espinha, ou então engorda muito, ou então emagrece muito. É por causa da desregulação hormonal que traz? Sim, por causa da desregulação hormonal. Porque, na verdade, aquela caixinha de anticoncepcional, gente, é uma bomba de hormônio, né? Aquilo ali é uma bomba de hormônio. Então, uma outra coisa que a gente não pode tomar anticoncepcional, né? Quando a gente opta pela questão do anticoncepcional, você não pode tomar anticoncepcional sem antes fazer exame de colesterol, de triglicerídeo, de glicose, de insulina, para ver como é que o seu corpo está funcionando. Simplesmente eu não posso decidir que eu vou tomar um anticoncepcional e na farmácia comprar um remédio e começar a tomar. Tá, gente? Precisa de consulta médica, precisa fazer exame de ultrassonografia para ver se seu ovário está direitinho, se o útero está direitinho. Anticoncepcional também pode favorecer a questão da endometriose, né, do espessamento da parede do útero. Então, trombose também, né? A trombose, né? Tem vários casos de trombose, e trombose é uma coisa extremamente perigosa, né? Pode levar a pessoa a óbito, ou a pessoa ficar paralisada, tá? Então, é uma coisa muito importante, tá? Que a gente tenha, né, se a opção for o anticoncepcional, de ter um acompanhamento médico, de fazer um negócio direitinho. Tá? Sim? A outra glândula que acontece lá nos meninos, né, que essa já dos meninos, já não nos pertence, são os testículos, tá? Os testículos também vão produzir espermatozoides e os hormônios que a gente denomina de androgênios, né, que são os hormônios que vão produzir a testosterona, né, que é aí o hormônio masculino, tá? Mulheres também têm testosterona, mas em níveis baixos, tá? A testosterona, né, é responsável aí pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários nos homens, tá? Então, barba, a questão da musculatura, né? Então, são todas as caracteres sexuais secundários aí nos homens que os testículos são responsáveis, tá? A questão do alargamento do ombro, os pelos, a barba, tá? E também a libido, né? Então, o desejo sexual também do homem também é pelos níveis de testosterona que ele tem, tá?
né? Tanto que uma dos exames, né? Uma das questões, um dos tratamentos, né, que se discute hoje para o câncer de próstata é tomar testosterona. Porque quando a pessoa está com câncer de próstata, a testosterona fica muito baixa, tá? Professora, e essa concentração desse hormônio no nosso organismo, ela costuma variar? Tipo, tem época que tem mais, época que tem menos, ou não? Sim, não muito, Isaac, tá? Essa questão da testosterona no homem, ela não tem muita variação, mas ela pode ter variação se você tiver com algum problema hormonal, tá? Mas os homens, eles não ficam mal-humorados na TPM, por exemplo, porque eles não têm TPM. Né? Privilégio. Até porque vocês estão produzindo testosterona o tempo todo, tá? Costuma ter essa baixa da testosterona quando o homem tá com algum problema de próstata, tá? Que é a glândula, né? Parte lá da glândula lá dos testículos, tá? Então, um dos tratamentos é tomar testosterona. Fala. Existe algum tipo de doença que pode fazer com que tenha que remover um dos testículos por algum motivo? Sim, Isaac. Sim. Pode ser, a pessoa pode ter câncer de testículo, tá? Existe a questão do eu acho que foi só para você, Davi. Pode ter câncer de testículo, tá? Existe uma outra doença que se chama de varicocele, tá? Que é um aumento anormal dos testículos. E às vezes é necessário tirar ou algum pedaço do testículo, tá? Ou algum vaso, tá? Vaso do tecido linfático, porque esse vaso do tecido linfático, ele se expande, tá? Uma coisa, gente, comumente o pessoal que é militar costuma ter esse problema da varicocele, tá? Os cadetes aqui em Resende, muitos que eu conheço já tiveram que operar de varicocele. Não necessariamente tira o testículo todo, tá? Mas precisa operar por causa da questão de ficar no treinamento, né? Molhado, quente, frio, gelado, aquela coisa toda. Isso acaba causando essa doença que a gente chama de varicocele, tá? Que é esse aumento anormal aí dos vasos linfáticos do testículo, tá? Professor, ela pode ser genética, transmitida para os hereditários? Essa doença que você falou agora. O varicocele? Pode. Então, algumas pessoas, alguns homens podem ter predisposição a essa varicocele, tá? E essa varicocele, ela pode, como é que se fala? Causar infertilidade masculina, tá? Mas eu tenho uns amigos que já operaram e tiveram 2 filhos, tá? Tem um monte de amigo lá do exército que operou então e teve 2 filhos, tá? Pelo menos um tiveram. É o que eu brinco. Operaram da varicocele, deram um trabalho danado para a mãe, para as namoradas e para as esposas, mas ficaram, tá? Bruna, comumente esse inchaço dos vasos linfáticos do testículo é causado pelo esforço físico, né? E também pela questão de ficar muito molhado, uma hora tá no quente, uma hora tá no frio, então isso faz retrair, né? Retrair e expandir muito, tá? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar sobre... quando as mulheres pegam muito peso, as pessoas falam que não é recomendado as mulheres pegarem muito peso, porque vai fazer alguma coisa de mal pro nosso útero, alguma coisa do tipo. Só que eu não sei exatamente por quê. Sim, porque isso força a musculatura, Lívia, tá? A questão de carregar muito peso, isso pode forçar a musculatura. Aí faz mal pro nosso útero, então. Isso faz mal pro útero. Como também, gente, é tipo uma hérnia, Bruno. A varicocele é como se fosse uma hérnia, tá? A questão também, gente, é que o útero da mulher, a gente não pode ficar, por exemplo, sabe aquelas, não sei se alguém, a avó de vocês brinca que não pode ficar com a barriga molhada, tá? Porque a friagem, né, também pode causar problemas no útero, tá? Então, por exemplo, quando a gente está menstruada, não é bom a gente ficar, por exemplo, molhada, ficar andando descalço, né? É bom sempre manter o útero quentinho, essa região aqui do abdômen quentinha, até para diminuir a questão das dores, né, das cólicas e preservar a nossa saúde, tá? Tem umas coisas de